Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus, com a sua misericórdia que se renova a cada manhã, nos prepara para estarmos glorificando a Ele nesse dia que Ele fez para nós. Temos a certeza que os planos do Senhor são lindos para nós, porque os pensamentos dele para nós são maravilhosos. Então, só basta observarmos o que o Espírito Santo vai nos direcionando nesse dia. E eu tenho certeza que ele já te direcionou para ir para o lugar secreto, já esteve conversando com ele, já deu sua primícia, o primeiro horário, o horário mais gostoso, seja qual for a hora que você acordar. Se sua madrugada é 9 da manhã, vá direto para o lugar secreto, vá conversar com o Senhor, depois então as demais coisas. Não se esqueça do que diz o Senhor Jesus em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, abrir os seus olhinhos, a direção é essa, lugar secreto. Pode ser meio-dia. Se você acordou meio-dia, você vai para o lugar secreto. Não é obrigado você ser igual a Rai Nascimento, que, pela misericórdia do Senhor, consegue dormir cedo e 3 horas da manhã, e às vezes até antes disso, já estou com o meu Senhor, dando o meu melhor horário para Ele. Se seu melhor horário é meio-dia, você acorda meio-dia, dorme meia-noite, dorme 2 horas da madrugada e acorda meio-dia, pronto, você vai para o lugar secreto. Essa é a direção do Espírito Santo para cada dia das nossas vidas. Ser adoradores, porque o Senhor só está atrás de adoradores. Ele só busca adoradores. E só vai estar nos céus adoradores. Então, não importa qual seja seu título, sua denominação, a posição que você está lá. Se você é um adorador, é você que vai estar lá. Aquele grande dia que já está se aproximando, porque o Senhor já está vindo. É a sua segunda vinda, não tem mais outra. Só tem essa. Então, a nossa chance de andarmos na direção do Espírito, cheios do Espírito Santo, que é isso que o Senhor nos diz em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, essa é a nossa direção. O Senhor já nos mostrou como é que devemos ser, cheios do Espírito Santo. E não tem bicho de cabeça, só é você estar diariamente meditando na palavra. Se você está cheio da palavra do jeito que ela vem da boca de Deus. Não é palavra distorcida, não. Mas se você realmente tem amor à palavra, medita nela e está falando a palavra como ela é o primeiro passo para mostrar que você já está cheio. Porque o Espírito Santo está casado com a palavra. Ele não dispensa a palavra, ele trabalha em cima da palavra. Então, o primeiro passo é esse. Então, vamos aqui no nosso primeiro passo, que é Levítico hoje, né? Mas eu quero dizer para você o finalzinho aqui do capítulo 40 de Êxodo, mostrando que depois de tudo pronto, do tabernáculo, tudo direitinho como Deus tem determinado, como vocês viram nos diversos capítulos, desde o capítulo 21 de Êxodo, que vocês estiveram vendo, Deus repetindo cada coisa que ia dizendo, para que tudo ficasse bem feito. E aí agora já está uma nuvem cobrindo, aqui é o capítulo 40 de Êxodo, somente para vocês verem onde ficou e ver o que vai acontecer agora através do primeiro capítulo de Levítico. Então ficou desse jeito em Êxodo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas.
Então, as intercessões de Moisés foram vidas. Está aqui a conclusão do tabernáculo. Está aqui o Senhor procedendo da maneira que só Ele podia fazer isso, né? Depois de tudo que passou, agora o Senhor está aqui acompanhando o povo. Essa nuvem durante o dia, o fogo durante a noite. Olha aí a presença do Senhor que tanto Moisés desejava e que tanto lutou intercedendo para que se mantivesse a presença do Senhor. Ele não queria só os milagres, ele não queria só o anjo acompanhando, mas ele queria a presença, a manifestação da presença. É o que nós estamos querendo também hoje. Já temos o Senhor conosco, o Espírito Santo está em nós, mas nós queremos a manifestação da presença dele, nos guiando a cada dia, cada passo das nossas vidas. Aqui encerramos o livro de Êxodo, estamos agora no capítulo 1 de Levítico. Levítico, você vai ensinar seus filhos Levítico, sabe? As adolescentes precisam muito de ouvir sobre Levítico, porque é desse jeito que vai estar entendendo o sacrifício que Jesus fez. Não tem condição da gente... O celular já está descarregando bem cedo, ainda bem não comecei. Aí não tem condição deles saberem, do adolescente conseguir se voltar-se para Deus, se não souber o quanto ele fez. Olha que caminhada, hein? E às vezes os adolescentes não sabem nem o texto disso. É bom que a gente pegue nossas crianças, nossos adolescentes e ensinemos a trajetória de Deus com seu povo, tudo simbolizando, tudo apontando Jesus. Eu creio que quanto mais nós soubermos tudo quanto Deus fez, mais nós estamos conhecendo o amor dele incondicional e mais a condição de nós nos sentirmos assim, gratos. Quando os adolescentes querem ser gratos, mas nem sabem nada, nem estudam nada, eles até queriam. A gente precisa encucar na cabeça da criança e conseguir consolidar tudo que foi ensinado e os adolescentes vão conseguir vencer, em nome de Jesus. Tenhamos estudos profundos da palavra de Deus com nossas crianças e com nossos adolescentes. Eles entendem mais do que você imagina, basta você explicar. Basta você estudar e passar a palavra como ela é. Ela não vai voltar vazia da cabecinha da sua criança, nem da cabeça do seu adolescente. Se tiver já uma base de criança, melhor ainda. Apenas repassar na adolescência e eles vão conseguir, em nome de Jesus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Ela é que nem fogo. Então não tem como você estar ali criando o seu filho, ensinando, na adolescência repassando. Não tem como eles não se firmarem com Jesus Cristo. Então é interessante aqui que só tem coisas assim que não são muito agradáveis, né? Veja assim a introdução. E chamou o Senhor Moisés e falou com ele na tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas, de ovelhas. Aí já está dizendo os tipos de animais. Só tem 5 de animais que foram aprovados. Ele vai começar aqui, eu não vou continuar a leitura, você se inspire aí. Tenha certeza que o Espírito Santo está aqui conosco e ele vai te inspirar. É para você continuar lendo e você tirar suas conclusões do quanto Deus é bom. Que bondade. É não em vão que quando Moisés pediu, ele disse, a bondade dele se apresentou. Quando ele quis ver a glória do Senhor, ele apresentou a bondade dele. Deus é bom, queridos. Então, em Levítico capítulo 1, o Senhor Deus chama Moisés à tenda do encontro e começa a lhe dar as inúmeras instruções referentes às ofertas, que é o que vocês viram lendo aqui no início. Deus dando as instruções a Moisés sobre os holocaustos, as ofertas, holocaustos, sacrifícios que deveriam ser oferecidos ao Senhor, além da maneira como deveriam ser feitos os rituais. Deus começa a dar essas instruções a Moisés. E aqui nós vemos as ofertas de cheiro suave, que era representada
a representação da perfeição de Jesus. Deus começa a dar os detalhes para Moisés, e nessa oferta de cheiro suave, que está aqui nesse capítulo 1 de Levíticos, representando a perfeição de Jesus. Como nós já falamos, tudo que Deus tem feito, que você vê desde Gênesis até Apocalipse, é Jesus. De Gênesis até Malaquias é apontando Jesus. E de Mateus até Apocalipse é o Jesus querido que veio e que todos ficamos a cada dia vendo como foi maravilhoso o que ele fez por nós. Então a Bíblia inteira aponta Jesus, o Filho de Deus, antes dele chegar e depois que ele chegou. Só se fala dele, porque a ele toda a honra e toda a glória. Foi ele que na cruz do Calvário derramou seu sangue puro e imaculado para que eu esteja aqui com o Espírito dele em mim, para que você esteja me ouvindo com o Espírito Santo e assim nós andarmos nessa doce presença. Aí, aqui estamos vendo Moisés dando as diretrizes. E essa oferta do cheiro suave é a perfeição do Senhor Jesus. Por outro lado, haveria também as ofertas sem cheiro. Esta representava a função expiatória de Jesus Cristo, as ofertas sem cheiro, onde era levado era levada toda a nossa culpa nessas ofertas sem cheiro, representando também o que Jesus fez conosco, levou as nossas culpas. Então, estamos vendo aqui o que diz Hebreus 9,14. Os escritores hebreus falam deste assunto, desse sacrifício que eram feitos e que Jesus Cristo haveria de vir, que tudo aquilo era simbólico, tudo aquilo que Israel teve de instrução foi tudo simbólico, tudo mostrando que o Messias haveria de vir. E aí depois o Messias chega e os israelitas ainda sem acreditar, porque pensavam, eles imaginavam, vejam só, depois de tudo isso, mostrando o sofrimento de Jesus, tudo que ele iria passar, e os israelitas não entenderam. Muitos deles ainda estão esperando Jesus que desponte com todo o poder para resolver as questões geográficas, as questões administrativas, as questões políticas de Israel. Então, vamos orar por Israel, porque muitos ainda não entenderam. Tudo isso que foi ensinado foi para eles. E nós, os gentios, estamos aqui. Aceitamos, acreditamos e estamos aqui, a cada dia conhecendo mais a Deus. Tem judeus também que estão nessa mesma dimensão, conhecendo mais a Deus, mas tem judeus que ainda não receberam Jesus, porque esperavam Jesus de outro jeito. Mas está tão claro aqui como é que ele viria, não é? Sofrimento muito e para levar sobre si os nossos pecados. Eles não entenderam. Mas se nós continuarmos orando por Israel, mostrando também a Deus nossa gratidão, porque foi através deles que nós recebemos. Se eles não tivessem tido tanta dificuldade, nós, os gentios, não teríamos sido alcançados. Então, a primeira oferta, que é desse capítulo 1 de Levítico, vocês leem com calma, eu só fiz a introdução, só li 3 versículos, vocês depois leem, porque nada na Bíblia é desperdiçado. Sempre Deus tem algo a falar conosco na sua palavra. Então, a primeira oferta de cheiro suave é simbólico do sacrifício perfeito de Jesus, como está escrito em Hebreus 9,14. Então, o do cheiro suave simbolizava o sacerdócio perfeito de Jesus Cristo. Então, vale a pena a gente ler Levítico. Tudo tem significado para nossas vidas na Bíblia. Agora, você vê aí Moisés explicando que o sacerdote colocava a mão sobre o animal quando ele ia sacrificar. E esse colocar das mãos sobre a cabeça do animal era porque ele estava transferindo a culpa dele, ou no caso, se a oferta era pelo povo, a culpa do povo, os pecados do povo sobre o animal. É tudo muito sério. Tudo simbolizava Jesus. Um dia Jesus veio e as nossas culpas, os nossos pecados foram colocados sobre o ombro do Senhor Jesus. E naquele momento que os nossos pecados caiu sobre ele, até o Pai teve que abandoná-lo.
Onde está o pecado, nosso Deus, que é santo, santo, não pode estar. Então, o Filho dele, puro, santo, teve que receber sobre ele os nossos pecados. E naquele momento o pai abandona e ele grita, a dor maior foi essa. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Se toda a história de Jesus a gente nem soubesse, mas soubesse só essa parte, que no momento que ele estava ali na cruz, que o pecado de cada um de nós caiu sobre ele, que ele ficou sem a presença do Pai, só isso já era o suficiente para nós nos rendermos a ele e recebê-lo para toda a nossa vida e um dia estar com ele, porque realmente ele merece. Ele nos amou primeiro. Então, nós estamos vendo aqui essa parte do sacerdote colocar a mão sobre a cabeça do animal. Eu quero que vocês saibam que você pode ter um vizinho fazendo isso. Você pode ter um colega do trabalho fazendo isso. Pode ter um colega de faculdade fazendo isso. Porque um dia, a minha mãe, que estava em um lugar como esse, que via isso, o sacerdote daquela seita pagã, porque isso não é de Deus mais, Jesus já veio. Isso foi até Malaquias. Entrou Mateus, Jesus já chega na terra e acabou. Aí minha mãe e eu estávamos assim. Não éramos nós que colocávamos a mão sobre o animal, mas a gente levava o animal e o sacerdote colocava a mão sobre o animal, que era para poder os nossos pecados serem perdoados. Eu com 7 anos de idade e minha mãe ainda bem nova. Nessa coisa terrível, nessa seita terrível. A mão do sacerdote pagão colocava sobre o animal que nós levávamos. Minha mãe levava, eu digo que eu também estava junto com ela, com 7 anos de idade. Não entendia nada, mas estava vendo aquela miséria toda. Então, ele colocava a mão sobre aquele animal que minha mãe pagou, comprou para levar, e aí, dizendo eles que os nossos pecados, o pecado da minha mãe, da minha família, estava sendo sobre aquele animal que minha mãe levava anualmente. E o resultado disso, que ela estava sendo encaminhada para o inferno. Porque Deus nunca vai deixar alguém desvalorizar o sacrifício de Jesus. Logo que ele já veio, não se mata mais animal, não se oferece mais animal a Deus. Agora ele já deu a vida por nós. E minha mãe estava no caminho do inferno junto comigo. E Jesus Cristo usou aquele vizinho para nos levar à salvação, para nos mostrar que realmente aquilo aconteceu na Bíblia, mas já tinha passado. Ele nos mostrou, Êxodo capítulo 12, mostrou toda essa trajetória que vocês têm visto nessa caminhada comigo. E aí nós ficamos sabendo, entendendo que não precisava mais fazer isso. E minha mãe no outro dia já foi comunicar ao sacerdote que já tinha encontrado Jesus, que não precisava mais matar bichos. E graças a Deus, ela partiu para a glória, para estar com ele, porque rejeitou aquela obra do diabo que estava na vida dela. Então é muito sério, você pode ter um vizinho assim, que você não sabe. O ocultismo está em todo lugar dessa terra. As seitas pagãs estão aí. E você pode ter um vizinho, um colega de trabalho, um colega de faculdade nessa situação, levando um cordeiro, levando um bichinho para o sacerdote da seita pagã, colocar a mão sobre ele e dizer que está ali sendo as bênçãos sobre a vida dele, o pecado de perdoado, e também dizer que tem muita bênção, não é? Como nós aceitamos Jesus, não somos abençoados também fisicamente, então as pessoas iam para lá, para esse lugar, como a minha mãe, nem somente por causa de salvação, dizer que estava sendo livre dos pecados, mas também porque havia promessas de bênçãos materiais com aquele ato. Então, quantos estão assim adquirindo bens materiais através dessas oferendas a Satanás? E nós precisamos levar o evangelho a sério. Nós estamos conhecendo Deus. Então temos que ver quem não está conhecendo. Do meu lado pode ter alguém, do seu lado aí pode ter alguém. Conheça os seus vizinhos. Ame os seus vizinhos, conquiste os seus vizinhos, que é para depois então vocês mostrarem o plano da salvação para eles. É necessário fazer isso. Conheça seu colega de faculdade. Faça ele conhecer o seu procedimento, seu testemunho,
de um verdadeiro cristão, para que você possa conquistá-lo para Jesus. Conheça o seu colega de trabalho, testemunhe onde você estiver, mostre que Jesus está na sua vida e depois conquiste ele para Jesus. Pode ser mais um que estava do jeito da minha mãe e você vai ter galardões por tirar uma vida do inferno. Não se esqueça isso. Além de você ganhar um irmão para Jesus, a alegria que nós temos de ganhar alguém para Jesus, ainda tem as bênçãos incontáveis que o Senhor dá àquele que tira alguém das mãos de Satanás. Então, caprichemos nessa obra do evangelismo, do fazer discípulo, porque é uma coisa que não pode faltar na vida do Filho de Deus. Se eu levo em conta o que Deus fez por mim, eu não posso me conformar de tão somente eu, mas Ele, sobre todas as coisas, e depois o meu próximo, que está provavelmente passando por muitas dificuldades na mão do diabo. E a gente precisa libertá-los. Você imaginou nesse bairro que eu estou? Tem uma seita dessa em cada lugarzinho do bairro. O bairro é totalmente tomado por demônios. As crianças crescendo comendo essas coisas, comidas sacrificadas a ídolos. Aí eu fico dentro de casa acomodada, porque já tenho 72 anos, não aguento mais nada. Não foi isso que Jesus falou. Ele disse que na velhice nós damos frutos. Ele disse que renova as forças do cansado e da energia aquele que não tem mais nenhum vigor. Então, avançai, vamos avançar. Vamos aos bairros que estão marginalizados. Tem crianças assim, numa seita dessa, com a Bíblia distorcida, precisando conhecer a Bíblia na sua íntegra, a Bíblia como ela é. Ele tem crianças que estão em lugares que transformou esse texto, essas passagens da Bíblia em seita, e que elas estão dentro do inferno junto com seus pais. A gente precisa tirar essas pessoas do inferno. Em nome de Jesus, sejamos renovados. Receba o poder de Deus. A ordem do Senhor é essa. Não vos embriagueis com vinho. Eu digo, não se embriague com as coisas desse mundo. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Não se embriague, não. Procure usar o seu tempo, levando a palavra nos lugares onde as pessoas estão escravizadas pelo Satanás. Vamos usar o nosso tempo para isso. Não tem desculpa. Se é porque anda doente, você sabe muito bem que Jesus Cristo cura toda doença e toda enfermidade. Ele vai te curar e você vai. Mas não espere ir primeiro curada, não. Já comece a ir do jeito que você está. No poder, na fé. Senhor, minhas costas estão aqui doendo, eu estou aqui toda entrevada, mas no nome do Senhor Jesus eu irei salvar vidas, porque eu tenho certeza que o Senhor é que dá saúde, tanto faz eu estar dentro de casa como no lugar onde eu estiver, quem vai me curar é o Senhor. Então eu vou à frente, vou pregar o Evangelho do jeito que eu estiver. Não espere ficar tudo maravilhoso, tudo mar de rosas para você ir pregar o Evangelho. É na situação que você está. Porque aquele que está dentro de você, ele não está doente, ele não está aflito, ele está perfeito. E você caminhando em direção dele, no jeito que ele quer, na direção que ele manda, com certeza você chegará também a esse estado de perfeição. Não perdendo o foco, que são vidas para o Senhor Jesus. Esse é o nosso foco. Então nós estamos vendo essa parte aqui, que eu sempre gosto de dar um alerta para vocês, e mostrando que o sacerdote colocava a mão sobre o animal. Depois você vê que os animais que foram aprovados, você vê aqui, Levítico capítulo 1 que nós estamos. Os animais que foram aprovados foram o novilho ou boi, você está vendo aí na sequência. O novilho ou o boi, ele representava a paciência de Jesus. Tudo ali tem sentido, não tem nada ali por acaso. Deus não escreveu nada por acaso. Ele escreveu porque tem coisas para falar conosco em cada palavra que ele colocou na Bíblia. Então, esse novilho ou esse boi representava a paciência do Senhor Jesus. 1 Coríntios 9, de 9 a 10. 1 Coríntios 9, de 9 a 10. A ovelha. São 5 animais que foram aprovados, não era qualquer animal que se oferecia ao Senhor. Então vamos agora para a ovelha. A ovelha representava a submissão de Jesus. Isaías 53, 7. Então já entenderam que é necessário a gente ler a Bíblia inteira? Que Levítico que você achava tão enjoado tem significado? Nada é à toa. Deus não deixou a palavra dele
à toa, tudo tem proveito para nossas vidas. Então, aqui a ovelha representa a submissão de Jesus. Foram 5 animais aprovados, você já está vendo aí. A ovelha, porque representava a submissão de Jesus, Isaías 53, 7. A cabra representa o pecador e a sua transgressão, Mateus 25, 33. Rolas representam representa a tristeza e a necessidade. Então, quem ofereciam as rolas estava representando a tristeza e as necessidades, como está escrito em Isaías 38, 14. As pombas simbolizavam a inocência, Isaías 59, 11. Então, todos os animais que foram escolhidos foram 5: o boi ou o novilho, a ovelha, a cabra. Então, nós vemos o boi ou o novilho, não foi isso que nós falamos? A ovelha, a cabra, as rolas e as pombas. 5 animais. Todos tinham significado, todos representando alguma coisa do Senhor Jesus. Paciência, sofrimento, submissão, como vocês acabaram de ouvir. Outra coisa importante para salientar aqui é que cada oferta dessa era por causa das classes sociais que são diferentes. Mesmo Israel não tendo pobreza como nós temos em nossos países, em demais países, na Israel você não encontra os pobres rolando pela calçada, não encontra, porque eles foram instruídos a cuidar dos pobres. Mas sempre tem aquele desobediente que não faz, é claro, não é? Então pode se encontrar até alguns, mas não é assim uma coisa do modo geral como nós encontramos. Pessoas pelas calçadas, pessoas pelas portas pedindo esmola, todo lugar você encontra pobre. Se você quiser fazer muitos discípulos, entre no ambiente do pobre, que no instante você vai se encher de discípulos. O problema todo é que a gente não vai lá onde está o pobre. Se a gente for onde está o pobre, a gente sem discípulo. Sabe por quê? Não é porque os pobres são mansinhos, são os melhorzinhos. Não é porque é pobre, não. Tem muito pobre arrogante, muito pobre prepotente, muito pobre muito revoltado. Não é porque eles são bonzinhos, é porque eles são dominados, são precisos da comida. E por causa do estômago a gente vai conquistando, vai trazendo. E aí muitos deles se convertem. E outros nem dando a comida eles se convertem. Não pense que eles são pobres, eles são os anjinhos, não. A gente tem compaixão porque eles são nossos irmãos. E Deus diz que é para cuidar deles. Então, você quer ter muito discípulo? Entre numa área de pobreza, que no instante você vai ter, cuida de uma família, você vai ganhar essa família, por causa da comida que você vai dar. Por isso que é preciso ser próspero. É por isso que o Senhor tem falado nos nossos dias. Ultimamente o apóstolo Elias está falando tanto de prosperidade, e você parece até que tem medo de falar nessa palavra prosperidade. Eu quero saber como é que você vai entrar em um bairro pobre, marginalizado, sem ter o que dar para eles. Porque eu estou em um bairro marginalizado, tanto eu dou como ainda tem pessoas que me ajudam para dar. Porque a carência é grande. Nem sozinho eu faço, eu tenho pessoas me ajudando a fazer essa obra. Em um bairro pobre, você precisa ser próspero, ainda precisa de ajuda de outros prósperos. Porque é muita miséria, muita necessidades que eles passam. E eles não vão aceitar Jesus com fome. A gente precisa dar o pão espiritual e dar o pão material também. Então, queridos, é por isso que o Senhor fala de prosperidade. Aproveite o que Deus está falando através do apóstolo Elias e procure fazer os seminários, os congressos, tudo que está falando de prosperidade. Não fique pensando que ser próspero é algum pecado, não. É necessário você ter o que precisa e suprir necessidades dos outros também. O próximo é aquele que tem tudo o que precisa. Você precisa de um carro, você precisa de ir em lugares longe, sair da sua rua para ir em outros lugares mais distantes, para pregar o evangelho. Você precisa ir a outra cidade, você precisa ser esse missionário de Deus. Como você vai fazer isso sem um carro bom? Você vai ficar percorrendo tudo sem um carro bom? Jesus Cristo pegava um barco todo acabado para andar, era? Jesus Cristo e os discípulos não pegavam um barquinho qualquer para deixar eles na mão no meio do mar, não. Era o que era bom. Camelos bons, jumentos bons, tudo era bom. Porque é assim que se faz a obra de Deus.
As pessoas precisam ampliar o reino de Deus, porque tem que fazer assim, não pode... Você vai chegar em uma fazenda lá não sei aonde, salvar uma vida, levar uma família aos pés de Cristo, com um carro que vai parar pelo caminho não sei quantas vezes, com um motor com problema, com um pneu careca, uma opção de coisa desse jeito. Teremos essa mentalidade de dizer que o evangelho é para os pobres, que a gente não pode enriquecer nem se prosperar, não. A gente vai pegar os pobres e eles vão prosperar também. Cada vez que alguém se converte a Jesus Cristo, a tendência é bênçãos, a bênção espiritual, que é a principal, e a bênção material também, porque nós precisamos cuidar dos outros. E ninguém pode, um cego não pode cuidar de um aleijado. Se você está numa pobreza total, você vai cuidar de um pobre? Vai dar o que para ele? Então você precisa prosperar. Estou falando isso para mostrar para vocês que em Israel tinha classes sociais variadas, mas quem não prevalecia não eram os pobres, não. E Deus sempre lembrava de todas as classes, e é por isso que as ofertas são de níveis diferentes. Quem dava o novilho? Quem dava o boi? Os ricos. Aí ia descendo. Aquele que fosse classe média, as ovelhas, a ovelha, a cabra. E o pobre, que não eram muitos, mas tinha pobre. Porque sempre tem aquele que falha. Tinha aquele judeu que não foi ajudar alguém, e esse alguém que ele não foi ajudar, está lá pobre. Em todo tempo você sabe que tem a maldade, tem aqueles que não obedecem a Deus. Mesmo os judeus, como você está vendo aqui, eles não cumpriam. Se cumprisse, Jesus não tinha que vir. Se eles tivessem cumprido tudo, Jesus não tinha que vir. Então eles não cumpriam, apenas amenizavam. Alguns obedeciam e outros não. Os que obedeciam, ótimo. O que não obedecia era aquele pobre que sobrou, que ele não foi lá e que não ficou próspero. Então esse que não ficou próspero tinha essa classe também, não é? Então, o que acontecia? Eles davam a pomba. Deus não deixou ninguém de fora. Todos tinham que estar ofertando a Ele. Todos tinham que fazer a obra que estava determinada. Até Jesus voltar, eles tinham que fazer isso. Até Jesus chegar. Jesus nunca tinha vindo, agora que Ele vem de volta. Mas aqui, até Jesus chegar, eles tinham que fazer isso. E eles fizeram certo? Tudo direitinho? De jeito nenhum. Eles falhavam em tudo aqui. Mais uma razão para Jesus vir. Se eles não falhassem, Jesus Cristo teria que vir, porque esse sacrifício era apenas simbólico. Era como se preparando a pessoa para aquilo que... Você já viu quando às vezes a pessoa vai fazer uma cirurgia e o médico começa a dar aqueles medicamentos, preparando o organismo para o que vai receber? Às vezes é uma cirurgia delicada e o médico começa a preparar um tipo de medicações que é para quando fizer a cirurgia dar tudo certo. O nosso Deus, na sua sabedoria, estava fazendo isso. Esses sacrifícios todos, essas coisas todas, apontando Jesus, para quando ele chegasse, a gente já está preparado para recebê-lo. Mas foi assim que aconteceu com Israel? Não, não foi desse jeito. Muitos até hoje ainda não entendem como é que esse Jesus veio desse jeito, para morrer por nós. Eles esperavam Jesus, aquele tipo de guerreiro que destruía todo inimigo de Israel, e acabou. Mas com tudo isso bem claro, por que aqui vocês estão me entendendo? Porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. E no momento que a gente disse sim para Jesus, o Espírito Santo veio. E porque ele veio, eu posso ler a Bíblia e entender. Se ele não tivesse em mim, eu não poderia. Então, como os israelitas apresentaram a resistência, muitos deles ainda não entendem. O dia que eles forem malear para o Espírito Santo de Deus, disser sim para Jesus, pela fé, pela graça recebendo Ele, aí eles vão entender tudo isso que eles estavam lendo ao contrário. Eles estavam lendo tudo ao contrário, fazendo tudo ao contrário. Mas graças a Deus que nós alcançamos. Louvado seja o Senhor, porque estamos conhecendo mais o nosso Deus. Cada dia mais nós vamos conhecê-lo. E eu agradeço a Deus por vocês, essa equipe maravilhosa do Amanhecer que está conosco. Deus continue abençoando a vocês. E é bom saber que temos mais um horário ao meio-dia no Facebook, não se esqueçam disso. E entrará o capítulo 2 de Levítico. E à noite, tudo se Deus quiser, claro, né? Se Ele quiser também à noite, entrará o capítulo 3 de Levítico. E nós vamos continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Beijo no coração. Amo vocês.